Marco Polo está caindo mais de 20% nos últimos meses e apresentou um resultado mais fraco nesse trimestre. Será que ela tem a chance de voltar para o que ela era antes e virar uma empresa que não dá para se investir? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal que ainda falando pelo no canal, antes de começar o assunto do vídeo já sabe, né? Investir todo topo, deixa aquele like maroto na confiança e sabe que a análise aqui vai ser porrada. Se não investir todo topo, barra teu like. Aprendeu algo novo? Lembra desse momento aqui e deixa o like e a tua inscrição, que é muito importante. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então vamos começar aqui com a Marco Polo, fabricante de automóveis brasileira. Soliane produz inclui uma vasta variedade de modelos, ônibus de linha municipal, urbano, mini, micro-ônibus, assim como a família Voler, ônibus completo, chassis e carroceria. Os ônibus são fabricados predominantemente no Brasil, na Colômbia, Egito, Índia, México e China. A renda da empresa varia de suas exportações e é um pouco maior do que a venda doméstica. Marco Polo vende seus veículos sob o nome da marca Voler, Fratello, Andare, Viaggio, em italiano, né? Viaggio, Torino e Viale. Suas atividades são divididas em dois segmentos, industrial e financeiro. O segmento industrial é o seu principal, que inclui manufatura de ônibus. O segmento financeiro por financiar a transação através do banco Money. Esse aqui é a Marco Polo, tá? Quando você vê estou aqui no ônibus, vai lembrar da Marco Polo. É uma empresa nova que eu tô trazendo aqui no canal, já é uma empresa que eu analiso de tempo com os alunos, tá? Quem é aluno do IZT já conhece essa empresa, já deve ter feito bastante dinheiro com ela. Lembrando, se é aluno do IZT e quer ter análises como essa que a gente tá fazendo aqui agora, ou como essas que estão aqui do lado, basta você entrar na nossa turma do IZT, tá com vagas abertas, e aí você preenche o formulário, tá no link na descrição, e através desse formulário, se você for aprovado, eu mesmo entrar em contato com você para você fazer parte da nossa próxima turma, combinado? Já vai aqui na descrição, no primeiro link, e garante sua vaga no IZT. Bora para análise da Marco Polo, o código dela é POMO 3.4. Beleza, a gente pega o histórico aqui da Marco Polo, né? A gente vê que a Marco Polo dava umas altas, né? Subia muito, aí caía. Aí depois o resultado vinha bom, aí a empresa disparava, aí depois devolvia tudo, aí subia e caía de novo. E parece que agora, desde 2022, né? A Marco Polo entregou uma alta absurda. Deve ter aproximadamente isso, 1 ano e meio, 2 anos que eu falo delas para os alunos. Uma gama de resultados fortes. O que eu sempre digo aqui para empresa cíclica: não tem nenhum problema se você tem empresa cíclica, desde que você entenda o que é uma empresa cíclica, né? Esse é o primeiro ponto. A empresa que sofre ciclos, né? Não é bem evidente, mas que os ciclos sejam ciclos em tendências de alta. Pedro, como assim? As altas sejam cada vez mais altas e os fundos também cada vez mais altas. Para exemplificar, eu já falei isso na análise da Kepler, né? Eu sempre falo isso, mas mostrando aqui. Então a alta da Marco Polo foi aqui e a baixa foi aqui. Eu espero que a próxima alta seja maior do que isso aqui, que foi aqui, e a próxima baixa seja maior do que essa, foi aqui. E aí a próxima alta seja maior do que essa daqui. Aí, ó, foi aqui. E a queda? Aí a queda já começou a lateralizar, ficou no mesmo patamar. Aí a alta não subiu tanto, mas a baixa ficou no mesmo patamar por muito tempo, né? Cara, são 8 anos quase que a empresa lateralizada, né? Aí fica aquela grande pergunta, né? Você aguentaria ver uma empresa 8 anos de sua carteira de lado? A maioria das pessoas não, né? A maioria das pessoas não tem essa tendência de aguentar uma empresa cíclica em carteira, né? É o que eu sempre digo. Todo mundo quer ter Vale, mas a Vale passou 2008, 2015 de lado, porque a empresa Vale é uma empresa cíclica também. Quantos de vocês aguentariam ver a Vale caindo? Não foi nem de lado, foi caindo, na verdade. Você aguentar ver uma empresa caindo por 8 anos na sua carteira e você ficar de boa? A resposta é que poucos de vocês aguentam, né? Com certeza, poucas pessoas aguentam ver uma carteira caindo 8 anos na sua carteira e achar que tá normal, né? Convenhamos. Mas o grande ponto é que, assim, quem aguentou também depois viu o negócio subir. E aí a gente vê que a Marco Polo entregou uma alta fenomenal, né? Basicamente aqui. E agora parece que começou numa baixa. Mas é como eu digo, até aí ok. Desde que a baixa não volte a ser uma baixa aqui, né? De volta para casa do R$1 e pouco. Mas, enfim, só os resultados vão dizer isso pra gente. Mas entenda que assim como Vale, como Kepler, isso aqui é uma empresa cíclica. A gente busca empresas cíclicas, mas ciclos de tendências de alta. Como eu digo, se você não tem perfil para ter uma empresa cíclica, você não deveria ter Vale, você não deveria ter empresas de agro, empresas de petróleo, empresas como essa aqui, tá? É cíclico mesmo, margem mais baixa, ciclos de alta e de baixa durante o período. Então tem que tomar cuidado se não é o teu perfil de investimento. E a gente vê, né, que esse período que ela passou aqui, ó, exatamente sem muito resultado expressivo, a empresa chegou a ter 6,7 vezes a dívida líquida EBITDA, que é muito alto. Aí simplesmente entregou um resultado forte, a dívida sumiu, né? Entregou lucro, o lucro gritou, né? Simplesmente 2020 para 2024, em 4 anos a empresa multiplicou por 10 o lucro e aí a dívida da empresa sumiu, né? É tão bonito quanto isso. Mas assim, se a gente pegar o ano fechado, né? Ano a ano, né? Nos últimos 12 meses, o resultado da Marco Polo ainda tá forte. Ainda tá um resultado forte, de fato, em termos de receita, subiu um pouquinho, mas o EBITDA caiu 3% e o lucro caiu 6%, né? Bem
parecido com aquela alavancagem operacional inversa que eu falei da Kepler também, tá? Mas a gente vê que no trimestre a empresa perdeu 37% de receita, é realmente um número expressivo. A gente vê que o EBITDA caiu 40% e o lucro 24%, até que o lucro até que recuperou no meio do caminho, né? Do EBITDA para o lucro, né? Ó, tem resultado financeiro aqui, tem que ver se isso aqui é variação cambial. Provavelmente esse resultado financeiro, até porque a empresa tem mais dívida do que caixa, né? Então, provavelmente o grande pulo do gato é esse aqui, né? A empresa caiu, ó, 43 de EBITDA e 46 de EBIT, e o resultado de lucro caiu só 24, foi o resultado financeiro, né? É bem provável que seja a variação cambial. Mas assim, um resultado mais fraco, isso é nítido. Agora a gente precisa entender os motivos, né? Até a capacidade de geração de caixa da empresa foi menor, né? Caiu 83%, né? E aí o que difere a gente de ficar olhando, né? Só preço-lucro, PVP, dividend yield, exatamente a gente abrir o release da empresa e ver, realmente analisar com calma o motivo das coisas, do porquê cada coisa está desse jeito. Quando a gente para ver ali, né, a Marco Polo é uma empresa que está dando ali 1,1 bi de lucro, com 7 bi de valor de mercado, cara, dá 7 vezes o preço-lucro, né? Não é uma empresa relativamente cara, né? Se a gente for até olhar o histórico, né, tá até em patamares mais baixos, né? Já foi mais esticado isso aqui, né? Mas tá no patamar até que relativamente tranquilo, né? 5, 6 vezes ali o preço-lucro, né? O ajustado 6,1. Mas vamos abrir o release aqui da Marco Polo, né? Tô no site deles, ó, fazem ônibus, como eu falei. Viu essa logozinha aqui? É Marco Polo, tá? Já sabe, né? Não tem erro. Mas vamos lá, né? Release do primeiro trimestre, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, né? Vamos lá, a produção atingiu 3 mil unidades, 1% a mais, receita teve 1,3 em comparação com o mesmo trimestre, lucro bruto, margem de 22%, só que ele não fala de incremento, né? Provavelmente já deve ter perdido provavelmente aqui receita, lucro e EBITDA, né? Comparação ano a ano, né? Eu fiz na comparação trimestral, mas deixa eu até voltar aqui para fazer na ano a ano, né? Que eu até não tinha feito, né? Se a gente volta, né? Compara, não, 1% de aumento de receita, o EBITDA caiu, ó, 17% de EBITDA, queda de EBITDA no caso, né? E 23% de queda de lucro, né? Você vê, né? Porque não tem um incremento ali também, né? Você vê do porquê não tem o nome incremento aqui nessas linhas, né? Mas enfim, vamos lá. Receita líquida 1% de variação. Receita no Brasil caiu bastante, 23%, mas a exportação no Brasil e no exterior tem aumentado, tá? Então, tá vendendo bastante para fora, né? Legal. Isso aqui é um ponto curioso. EBITDA caiu 16%. Provavelmente custo de mercadoria vendida aqui no meio do caminho, né? Isso aqui que fez isso. O lucro caiu também, 23%. Como eu falei, provavelmente variação cambial nesse meio do caminho. O retorno sobre capital investido até que aumentou, 9 pontos percentuais, né? Curioso. Mas vamos puxar aqui, né, o número para ver, né? A produção atingiu 6 mil unidades. Momento, beleza. Mercado interno, né? Viu MI é mercado interno, tá? ME é mercado externo. O mercado interno somou 5.600 unidades, 17% superior, beleza. Exportação no primeiro tri 25 foi até inferior, né? A 700 no trimestre anterior. Então, assim, no mercado externo, a gente vê que por mais que tenha exportado menos, ainda receitou mais, né? Você vê que a receita de exportação aumentou e a receita no exterior aumentou, né? Então, assim, por mais que vendeu menos em termos de quantidade, a receita aumentou. Isso aí é devido a câmbio, né? Ao preço do dólar. Mas, enfim, a gente vê que no primeiro tri 24 para o primeiro tri 25 teve um aumento de 13% aqui, ó, da produção, tá? Desempenho operacional em termos de unidades de receita, beleza, total no Brasil, mercado externo, interno, enfim. Aí aqui ele tá falando para onde exporta: África, Austrália, China, México, Argentina. A produção teve um crescimento de 1% no Brasil, inferior ao primeiro tri 24, no exterior foi 31% de unidades produzidas, tá? Lembrando que aqui é a produção brasileira, né? E aqui é a produção mundial consolidada, né? Então é até mais fácil de ver aqui, né, do que ali, porque aqui geralmente tá tudo, né? Então no Brasil a gente teve, ó, pro mercado interno caiu 5%, produção no Brasil, ou seja, produziu no Brasil e vendeu fora, aumentou 55%. Total, em termos de unidades, deu uma leve queda. E aí, total no Brasil, ao menos 3,4%, com a eliminação dos exportados. E a gente tem no exterior alguns aumentos aqui, só no México que deu uma leve queda, mas pouca coisa. Aqui ele já começa a segregar para o modelo, né? Rodoviário, urbano, micro e volé, é produção no Brasil, enfim. A questão do market share, aqui já começa a ficar uma coisa mais importante, né? A participação da Marco Polo foi de 45 no período tri 25, a menor participação
participação da companhia está associada a realizações de férias coletivas. Assim, a gente vê que a empresa está perdendo market share, anotando aqui que é provavelmente por causa das férias, com impactos à produção de janeiro, conforme acima mencionado. Então, as férias coletivas foram em janeiro e impactou a produção. Um ritmo mais intenso de entregas ao programa federal Caminho na Escola, comparação anual, ajudou a compensar o impacto das férias coletivas que perdeu o market share. Aí a gente começa a ver, ó, que o primeiro TRI 24 tinha 51% de market share participação no mercado, caiu para 47 e agora 45, né? 2024, 48. Assim, tá vendo uma tendência, né, de queda do mercado, market share. Isso aqui tem que se olhar com calma, né? A empresa não pode estar perdendo participação no mercado para concorrente. Então isso aqui é um ponto de atenção. Aqui a gente tem a receita, eu prefiro ver por aqui do que por lá, a tabelinha tá mais autoexplicativo. Mercado interno, mercado externo, etc. Mas a gente vê, ó, que no total, via de regra ali, a gente teve um primeiro TRI 24 de 1,6 e agora 1,6 também, né? Mais um leve incremento quando a gente compara trimestre a trimestre, né? Não mudou muita coisa e a gente pode ver isso aqui exatamente como a gente viu, né? 1,3%. Realmente ali a receita não mudou muito, mas se a receita não mudou e as linhas de EBITDA de margem caíram, tem que ver o motivo. Provavelmente, como eu disse, é a despesa, custo de produto vendido ou alguma despesa, tá? E aí, como a gente tem um aumento de receita e queda nas linhas de baixo, provavelmente é custo de produto vendido, enfim, tem que ver o que foi. Vamos descobrir exatamente agora. O lucro bruto atingiu 384 milhões com a margem de 22, contra 385 e margem de 23 no primeiro TRI. Ele fala, né, a pequena contração do lucro bruto da margem reflete o mix de entregas. Teve uma leve queda no lucro bruto, né? O problema é que ele fala, ó, como disse, mix de entregas no Brasil com produtos de menor valor agregado e margens, observando a sazonalidade do período. Mas se a gente está comparando o primeiro TRI com o primeiro TRI, não deveria ter sazonalidade aqui no meio, né? Pode ser provavelmente ali a questão das férias, né? E também uma menor alavancagem operacional. O custo fixo provavelmente deve ter matado a empresa. Teve um aumento da despesa com venda, né, de 84 milhões, antes 65 no período anterior, 3,9 da receita, maior relevância do mercado externo na receita do trimestre, possui comissão maior do que no mercado brasileiro, beleza? As despesas administrativas, 6% da receita líquida, foi 101 milhões, e no período anterior era 73, 4,4 da receita. Ou seja, a despesa geral administrativa aumentou, né, de 73 para 101, aumentando 1,6 pontos percentuais. Isso aqui pode ser que esteja ligado a alguma remuneração da diretoria, né? A Marco Polo apresentou baita resultado nos últimos anos e pode ser que eles estejam remunerando mais a diretoria, tá? Bem possível que seja isso. E como eu tinha falado logo no começo do vídeo, né, resultado financeiro líquido positivo em 109 milhões, só que a empresa tem mais dívida do que caixa, né? Isso aí provavelmente foi questão do dólar, né? Ó, recuperou o impacto negativo da desvalorização do real frente ao dólar, né? Esse resultado aí foi totalmente de câmbio, né? Variação cambial. É exatamente o que a gente pode notar aqui, né? 109 milhões de resultado positivo de variação de câmbio, né? Deu essa recuperada. Assim, é aquela história, né? Um resultado bem atípico que provavelmente sem ele poderia estar pior, né? O resultado da Marco Polo, né? Mas, enfim, endividamento a gente viu lá que tá bem tranquilo, o lucro caiu. Na geração de caixa aqui, 75 milhões. Aí tem investimento em CAPEX, mercado de capital. Aqui puxando a DRE da empresa, ó, a gente vê que basicamente, quando a gente pega a receita e tira o custo, fica quase a mesma coisa, até porque a receita não variou tanto, né? Então, a receita foi levemente maior no primeiro TRI, mas o lucro bruto foi menor, né? Aumentou um pouco os custos. E aí a gente tem um aumento nas despesas com vendas e aumento também na despesa administrativa, né? Aí isso já faz com que o lucro operacional, o EBIT, seja menor, resultado financeiro um pouquinho maior. Quando a gente bota o lucro antes de imposto, foi maior. E aí, só que tem que pagar basicamente a questão do imposto de renda. E aí, após pagar o imposto de renda, né? A gente até consegue ver aqui, ó. Teve um pagamento bem 90 milhões, né? Antes zero no período anterior. A gente tem ali que o lucro caiu bastante, né? De 316 para 243. Sim, resultado mais fraco, né? De fato. E na demonstração de fluxo de caixa, a gente teve que um impacto significativo aqui, ó. De 67 positivo para 81 negativo. É uma questão de juros e variações apropriadas, né? Então, CAM provavelmente pode ter sido os juros. E também um aumento maior aqui em contas a pagar, né? Isso aqui foi outra linha também que impactou o FCO, em caixa operacional. E o lucro também, de fato, né? Que o lucro até foi menor nesse caso. Mas, enfim, de regra foi isso aqui que mexeu no fluxo de caixa da empresa, tá? E aí, finalizando aqui, a EBITDA da empresa foi
negativa, ele fala aqui, ó, pelo mix de vendas no mercado doméstico, a gente viu sazonalidade e férias coletivas, né? E aí, consequentemente, se a receita não aumenta tanto e os custos fixos são os mesmos, acaba que vai impactar bastante o EBITDA, né? Teve uma queda bem significativa, bem mais que a receita. A parte de endividamento, né? A gente tem o endividamento totalizava 1 bi em março, só que desse total, 1,1 era o segmento financeiro desse banco Moneo, né? Que ele basicamente tem características provenientes da dívida da atividade industrial da companhia. Esse banco Moneo tem como contrapartida a conta clientes no ativo do banco, ou seja, basicamente ele financia ali clientes, tá? Então a real mesmo dívida ali, ó, da Marco Polo é 0,2 vezes o EBITDA, tá? Bem tranquilo. Então a dívida nem é aquela dívida que a gente parece pra gente, é uma dívida de 0,2 porque boa parte dela tá ligada ali a esse banco Moneo que financia os clientes. E aí, finalizando aqui nas perspectivas, a sazonalidade marca o início de 2025, queda de volume produzido, férias coletivas, uma representação de produtos com menor valor agregado no segmento. Ó, historicamente, o primeiro trimestre é a período de atividade mais intensa do ponto de vista dos clientes de rodoviários pesados que buscam receber seus veículos novos ao longo do ano para utilizarem nas festividades de fim de ano. E aí, dado isso, deram férias, né, como a gente havia falado, coletivo. Para 2025, a companhia antecipa melhora no mix de vendas com maior exposição a ônibus rodoviários pesados. Assim, o resultado mais fraco da Marco Polo, tem que ver se ela não vai voltar para aquele jeito que era antes, né? Enfim, que as quedas traziam a cotação despencava para o ciclo anterior, né? Isso aqui a gente não busca. E aí a perspectiva da empresa é boa nos próximos trimestres, um trimestre realmente mais fraco mesmo, receita caiu e aí a alavancagem operacional inversa, né? E os custos fixos da empresa basicamente impactam negativamente lá na linha do lucro e na linha de EBITDA, né? Mas enfim, dívida bem controlada, geração de caixa teve alguns impactos negativos, mas ok, tá? Passa. Tem que só acompanhar os próximos trimestres da Marco Polo, tá? Mas é isso, foi isso pro vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção, pelo like. Investidor Topo já deixou no começo, não Investidor Topo, deixa aqui que é muito importante para você ajudar a produzir mais conteúdo e mais análises como essa. Se você quiser análise do Brasil, do exterior, ações, imobiliários, REITs, tem aqui, tá? Dentro do IZT, eu vou deixar o link na descrição para que você possa preencher nosso formulário e entrar na próxima turma do IZT. Sem mais delongas, foi isso pro vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal. É só o começo, até o próximo vídeo.